Deixa eu só colocar aqui. Que sou eu aqui, mas não aparece. Acho que assim vai ficar bom, né? Bem, sejam todos bem-vindos, né? Eu vou gravar uma aulinha, vou fazer uma aulinha rápida. Eu sei que muita gente me conheceu essa semana aí no programa, né, da Cláudia, e, e teve gente que não conseguiu ir eu dei uma roda de conversa na semana passada, num espaço aqui em São Paulo, uma roda gratuita, e teve gente que não conseguiu ir, que queria muito ter ido. Então, lógico, não, né? Aquela roda foram 2 horas conversando. Não vai ser tudo isso, mas vou fazer uma introdução aqui à nossa abordagem. Então, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou a Vanessa Galvani, eu sou mãe da Alice, que vai fazer 10 daqui um mês, e a Amanda, que está com 6,5. É, e além de mãe, né? Eu acho que mãe, eu começo com mãe, porque mãe é o que mudou aqui tudo. Mas eu tenho um histórico muito grande na área de educação. Então, eu comecei 25 anos, que eu já, né, há 20 anos, né, 25 anos atrás, eu tinha 20 na área de educação, e eu trabalhei em muitos espaços educativos, sempre uma trajetória de espaços educativos alternativos, porque eu fui muito traumatizada na escola, eu estudei em escola católica, apostólica, romana, e punitiva, né? E aí eu busquei uma educação diferente da que eu tive. Eu sempre acreditei que era possível educar de forma respeitosa. Então, primeiro eu comecei na educação, nesse movimento, e aí eu consegui trabalhar em espaços alternativos. Eu fui uma das pioneiras, né, a fazer pesquisa sobre abordagem de Reggio Emilia aqui no Brasil, que é uma abordagem italiana, que é reconhecida no mundo inteiro como uma abordagem de respeito à infância. E aí, há 10 anos atrás, quando eu engravidei, eu comecei a fazer uma trajetória, né, de sair da escola e aproveitar toda a experiência que eu tinha de infância. Eu me especializei em literatura infantil também, eu morei fora, eu fiz uma especialização nisso. E toda essa minha bagagem para poder ajudar as famílias, porque eu via que, né, eu ali como mãe, eu estava vendo que as famílias estavam precisando de um apoio, porque, né, a gente queria educar diferente e não sabia como. E aí eu comecei um processo de fazer várias formações em educação parental, em várias abordagens diferentes. E aí, quando a Alice estava quase fazendo um ano, eu conheci o Hand-in-Hand Parenting, que é a abordagem que eu ensino hoje, que é eu, eu eu ensino tudo, de tudo que eu já aprendi, eu acabo sempre compartilhando com os pais, mas essa é o principal, eu falo, essa é a cereja do bolo de tudo que eu ensino. Porque como professor, eu tive uma dor muito grande, que era, eu sempre tive as crianças mais difíceis e desafiadoras comigo. Então, eu lembro nos contextos escolares, né, que sempre a criança mais difícil da escola vinha para mim. E eu sentia que era um sinal, eu sentia que é, elas vinham para mim porque eu olhava a educação de uma forma diferente, e eu entendia que a criança que fazia aquele comportamento, que é agressiva, que bate, que morde, que fala palavrão, ela não tá fazendo isso porque ela quer. Tinha alguma coisa que ela queria sinalizar e eu não sabia o que que era. E eu fiquei anos e anos nessa pesquisa. E aí, há 10 anos atrás, eu achei a minha resposta, né? Eu tinha montado um grupo de coletivo parental. E aí a gente estava se organizando, e nisso a gente contratou uma pessoa especialista de CNV, comunicação não violenta, para ensinar, para ajudar a gente, ensinar um pouco de, enfim, lidar com os conflitos do grupo. E aí essa pessoa tinha um jeito diferente de lidar com as crianças. E aí eu lembro que a gente estava com os nossos filhos juntos.
enfim, a Alice ainda era bebê, mas tinha outras crianças maiores. E aí essas crianças começaram a brigar, e essa pessoa foi lá e ela fez alguma coisa, eu estava longe, eu não estava vendo de perto. Ela fez alguma coisa que as crianças começaram a rir. E aí eu falei, gente, que legal, o que, que foi isso que ela fez, né? E puxei ela de lado, falei, nossa, o que, que você fez? E aí ela falou assim, não, isso aqui é uma ferramenta que eu aprendi no curso do Henning Hand Parenting. Aí eu falei, nossa, o que que é isso? Eu não sabia nem como escrever, né? Como que é? Não tinha entendido direito. Aí ela me falou. E eu entrei no site do Henning Hand e aí tinha lá a resposta da pergunta que eu havia anos buscando, né? Que era comportamento agressivo da criança é um sinal de pedido de ajuda emocional. E eu fiquei assim impressionada quando eu li o artigo, tudo. E para mim fez todo sentido. Então, falar um pouquinho rapidamente do Henny Hand, que eu sou a única brasileira que é instrutora deles. É um instituto que fica na Califórnia, no Vale do Silício. É uma ONG sem fins lucrativos, que há mais de 40 anos a gente já ajudou mais de 2 milhões de pais no mundo inteiro. Então, nós somos muito reconhecidos lá fora. E eu venho há 10 anos, né, tentando trazer essa abordagem aqui para o Brasil aos pouquinhos, né, porque eu também tenho as minhas filhas, eu tenho essa prioridade na minha vida. E aí, o que mais me encantou com a abordagem do Henry Hen é porque ela é baseada em ciência. E eu, né, tenho mestrado em educação, eu sou uma pessoa que é da pesquisa. Então, por mais que eu estudei muitas abordagens parentais, para mim muitas coisas caíam por terra, porque eu falava assim, tá, mas por que você está falando para eu fazer isso, se isso aqui, aonde que comprova que cientificamente isso é bom para a criança? E aí a abordagem não tinha essa explicação profunda. Já o Henning Hand não acontece isso, porque o Henning Hand a gente está na Harvard, né? A gente fez um processo aí durante a pandemia na escola experimental da Harvard, onde eles usaram as nossas ferramentas para cuidar das crianças nas escolas experimentais, que tem parceria com a Harvard e na escola experimental da Harvard. E os professores aprenderam a usar as ferramentas, usaram, foi validado. Então, para mim, é isso que importa. Eu sei que cientificamente a gente tem como é que fala isso em português? A gente tem um suporte que comprova isso. Então, para mim, isso é fundamental, que não seja apenas um achismo. Enfim, e a Perry, ela fundou, a Perry Whiffler é a fundadora do Henning Hand, né, que fundou isso há 40 anos, e ela vem de um histórico de vida muito parecido como eu, assim, ela era educadora, ela também sentia, ela teve uma infância também muito violenta, fisicamente, verbalmente, ela queria fazer diferente com os alunos dela, depois ela queria fazer diferente como mãe, então eu me identifico muito com ela nesse lugar, e ela fundou, né, o Henny Hand, que no início se chamava Instituto para Liderança Parental, porque uma das nossas ferramentas de apoio emocional para os pais é uma ferramenta que ajuda os pais a se tornarem líderes, líderes da sua família, líderes da sua comunidade. E então eu tinha esse nome, depois ela acabou mudando para o Henny Hand, que é isso, é tipo parentalidade de mãos dadas. A gente não tem como a gente fazer um bom trabalho e dar conta do emocional dos nossos filhos sozinhos. A gente precisa dar a mão para alguém, caminhar junto. É isso que a gente acredita. E a gente quer estar nesse lugar de proporcionar esse espaço para que você encontre outras famílias que pensam parecido com você e que para você que possa ter essa parceria parental e possa contar com a gente também, né? Acho que eu introduzi bem o Henny Hand, né? Introduzi bem o meu histórico. E aí, bem, tenho livros também, né? Para quem me pergunta, eu já publiquei 2 livros para pais e 2 livros infantis, tudo trazendo um pouco da abordagem aqui para o Brasil. Mas o Henny Hand, ele tem um site em inglês, então quem quiser entrar lá no handinhandparenting.org, você vai achar, o próprio Google já traduz para você em português, e você vai achar ali conteúdos de 40 anos que a gente vem, instrutores do mundo inteiro, vem atualizando ali. Então, tem muita coisa rica. E que no meu grupo do Zap, vocês estão pegando isso, né? Então, eu estou aí 2 vezes por semana trazendo os conteúdos aí exclusivos para vocês. E no meu Instagram, já tem muito conteúdo de muitos anos, no YouTube, eu já tive muito, enfim, tem conteúdo que não falta, tá bom?
Então vamos lá, eu quero, assim, essa daqui é a minha aula introdutória. É a aula que a gente costuma chegar e apresentar a abordagem para as famílias, tá bom? E que no curso para pais a gente tem essa aula mais aprofundada, né? Mas é a introdução de tudo. E aí a gente começa explicando o cérebro de uma forma bem simples. Porque, como a nossa abordagem é baseada em ciências, a gente precisa entender um pouco da ciência, né? Então, é daí que a gente começa. Então, tenho aqui a minha toquinha, né? Que vocês já devem ter visto alguns vídeos com ela. E essa toquinha é o seguinte, né? A gente quer entender. O cérebro é super complexo, ele tem várias partes, várias camadas, várias funções, e quem tem que saber isso é neurocientista. A gente não tem que saber nada disso. A gente, como pai, a gente tem que saber essas duas partes, ó, uma azul, uma vermelha. É isso que a gente tem que saber. A parte azul, cérebro racional. Tem o nome, córtex pré-frontal, mas você também não precisa saber desse nome, você só precisa saber, é o cérebro que pensa. É aqui que a criança consegue aprender. É aqui que a criança consegue pensar. Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso? É aqui que a criança consegue aprender a falar, a andar, a correr. É aqui que ela aprende a amarrar o sapato, subir, a descer. E é aqui, principalmente, que ela aprende a controlar o impulso, que é uma coisa que a gente quer muito que ela aprenda, para ela não ir lá e desenhar na parede, não puxar o rabo do gato, não tirar o brinquedo da mão da outra pessoa, da outra criança, e não vir bater na gente. A gente quer muito que a criança aprenda a controlar a impulsividade. E outra função muito importante é a função da flexibilidade, de você virar para a criança e falar assim: hoje, depois da escola, a gente vai tomar um sorvete. Só que aí, de repente, aqui, né, no Brasil, muito fácil isso acontece, temperatura muda do nada. E aí você fala, não é mais uma boa ideia tomar um sorvete. E aí você vai buscar a criança na escola e a criança tá assim, quero, mamãe, sorvete, sorvete, sorvete. Você fala, ai, sorvete, agora tá muito frio, não vai dar certo. Vamos deixar para outro dia. Ah, não, eu quero agora. Por que que a criança faz isso? Porque ainda não consegue, né, ter flexibilidade ali para esperar o próximo dia. Enfim, resumindo, esse é o nosso, tá? Córtex pré-frontal, ou, como eu gosto de falar, cérebro emocional, a caixinha da inteligência. E aí, a gente tem o vermelho, né? Que é o nosso sistema límbico, mas que a gente também vai falar de um jeito muito simples, que é o nosso cérebro emocional. Cérebro emocional. E o que o cérebro emocional faz? Ele sente as emoções, uma grande função dele. Ele sente frustrado, triste, sente amor, sente alegria, sente tudo. Então, sente ali todas as emoções, capta os sentidos do ambiente, que é aquela coisa assim, eu entro, a luz está muito forte, tá uma luz mais baixinha, então, é aconchegante, uma música gostosa, uma música alta, é agitado. Toda essa linguagem sensorial é aqui, ele lê, né? Então, a gente fala que é como se tivesse um radar. Quando eu entro num lugar, esse meu cérebro, ele faz tic, passa assim, ele passa o radarzinho, essa parte do cérebro, e ele vê o que é que está acontecendo naquele ambiente. Então, o que está acontecendo nessa sala? O que está acontecendo nessa escola nova? O que está acontecendo na minha casa quando eu chego? Ele sente isso, ele lê, faz essa leitura o tempo todo. E aí tem duas outras funções muito importantes do sistema límbico. Uma é o nosso senso de conexão, que o que é isso? E é super complexo, a gente tem uma aula inteira para falar sobre conexão cerebral, mas de uma forma muito simples eu como ser humano preciso para eu viver bem, para eu crescer, me desenvolver, eu preciso sentir que eu estou conectado a outro cérebro humano. E para o bebê isso é vital. Se ele não sentir isso, o bebê morre. Então, um bebê que fica ali sem nenhum adulto, se ele fosse alimentado por máquina, por exemplo, ele morre. Né? Tem estudos que mostram isso. Então, assim, ele precisa sentir o outro cérebro conectado a ele. Então, essa é a importância do sistema límbico. Assim, então, ele tem esse radarzinho e sente assim: estou conectado? Tem alguém conectado a mim? Tem alguém prestando atenção em mim? Tá? E o senso de segurança, que é o senso de está tudo bem onde estou? Está. Então, eu gosto de dar esse exemplo, né? Estou andando numa rua à noite.
E aí passo por uma parte que não tem uma luz muito boa. E aí eu escuto um barulho atrás. O que que o meu sistema límbico faz? Corre, corre, perigo, perigo. Não é seguro aqui. Então o sistema límbico ele faz essa leitura desde o bebê. É seguro aqui? É seguro aqui? Tá tudo bem? Tem um adulto aqui? Eu não tô correndo risco de vida? O tempo todo. Para que a gente possa sobreviver como humano, a gente precisa se sentir seguro. Então, são essas três funções, tá? Sistema límbico. O senso de segurança, senso de conexão e sentir as emoções. E aí, agora, que a gente vai falar das emoções, tá? Porque o que acontece dentro dessa caixinha, né? Então, assim, essa caixinha nunca tá vazia, tá, gente? Mas como se tivesse, então vamos supor que ela está vazia. Então, a caixinha tá vazia e vamos pensar, depois vocês me escrevam aqui o nome, a idade dos seus filhos, para eu ter uma ideia, porque aí eu dou exemplos mais para a idade de vocês, para fazer bem sentido para vocês, tá? Então, assim, quando é, o nosso, né, vamos supor uma criança de 2 anos, tá? A criança de 2 anos acorda ali. Você acorda ela, porque tem o horário da escola. Quando a gente acorda uma criança, sem ela acordar naturalmente, isso já gera. Olha lá, tem 7 anos e 5 anos. Ah, ótimo. Obrigada, Suzana. Uma boa idade. Ah, esse exemplo, então, eu vou dar os exemplos de acordo com essas idades, mas pra vocês entenderem. Então, assim, uma criança, quando a gente acorda lá para a escola e ela ainda queria ficar dormindo, isso gera um pouquinho de tensão emocional. O que que é tensão emocional? É tipo, quando eu preciso fazer algo que não me faz, que eu não quero, que não me faz bem, por exemplo, né? Quando eu sinto dor física, quando eu me frustro, quando eu fico com vergonha, né? Porque as emoções, tem emoções então, o que os cientistas falam é o seguinte: tem as emoções que nos geram prazer, né? Então a gente sabe a ocitocina, que é o hormônio do amor, tem a adrenalina, que faz a gente ficar, uau, isso é muito gostoso, tem a dopamina. Então, todos esses, né, esses hormônios ali são importantes para a gente se sentir bem, para a gente continuar, né, vivendo, fazer exercício, nos alimentando. Então, são as toxinas boas. Só que as tensões emocionais, então, quando eu caio e machuco, quando eu fico com vergonha, quando eu tô com medo, quando me sinto sozinho, aí o meu corpo produz toxinas que não são boas para o meu organismo, que são toxinas que entopem o meu organismo. Como assim? Então, são cortisol, é, endorfina também, porque endorfina, um pouco de adrenalina, que a adrenalina pode ser bom e também pode ser ruim se tiver muita quantidade. E assim, tem um monte de hormônios, eu não vou ficar falando aqui a lista de hormônios, isso tem pesquisa, a gente compartilha para os pais que querem saber mais os detalhes. No meu primeiro livro que eu escrevi, que ele não tem mais na versão impressa, acho que só na versão do Kindle, que é esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é o Chorar é Essencial. Esse livro, ele tem um monte de pesquisa científica, né? Eu fiquei lá um tempão colocando todas as pesquisas nele. Então, nesse livro, eu mostro todas as toxinas que o corpo produz, entendeu? Então, nosso corpo vai produzindo tudo isso durante o dia. A gente vai acordando e vai sentindo as coisas, né? As coisas vão acontecendo, só que na criança, numa intensidade 10, 5, 100 vezes maior, dependendo da idade da criança. Vocês podem, bem-vindo, todo mundo está chegando, né? Depois pode escrever aqui no chat a idade dos filhos de vocês, porque eu vou dando os exemplos de acordo com a idade de vocês, tá bom? Então, essas toxinas, elas vão se acumulando e o que que acontece? Né? Então, eu dei um exemplo aqui, né? A criança acordou para ir para a escola. Não acordou, a gente acordou a criança para ir para a escola. Aí ela vai se trocar e aí ela não consegue se vestir, ela se embanana toda, pede ajuda para você. Ou uma criança maior, por exemplo, ela quer uma roupa que aquela roupa tá suja. E aí vai entupindo a caixinha, né? Aí chega na escola e ela quer brincar com aquela amigo ou amiga, e aquele amigo ou amiga já tá brincando com a criança e ignora ela. Aí isso gera mais tensão. Aí alguém tá brincando de pega-pega, tropeça e cai, derruba ela. E ela cai e machuca. E aí você se atrasa para buscar o seu filho na escola, porque acontece o imprevisto, aí, sei lá, o seu pneu fura. Aí, puf, e aí o negócio
vai entupindo. Então, quando isso aqui, ó, e aí isso ao longo do dia, tá? A gente tá falando das toxinas. Isso aqui vai entupindo tensão emocional, tensão emocional, tensão emocional. Caixinha emocional tá entupida, sistema límbico tá entupido, aí o negócio pega. O que que acontece quando isso aqui tá entupido? Então, vou pôr a touca aqui para quem tá chegando agora, né? Então, assim, ó, lembra? Então, aqui é o cérebro racional, o cérebro que pensa, que, vamos colocar uma observação aqui, ele começa, não sei se vocês já sabem dessa informação, né? Tem um livro que eu adoro, que é de um neurocientista que ele é amigo lá da Perry, do Henning Hand. Esse, vocês já devem ter ouvido falar nele, é o Dr. Daniel Siegel. E ele escreveu um monte de livro, né? Ele tem vários em português já. E aí tem um livro que é O Cérebro da Criança, que esse livro é o mais famoso dele, que por acaso não está aqui na minha frente. Mas, então, e esse livro, ele fala dele explica isso aqui mais detalhado, né? A gente explica para vocês de uma forma mais simples, para não ficar tão complexo, tá? E aí, o que que acontece? A explicação dele, dessas duas partes do cérebro, ele explica isso como se fosse dois andares, tá? Então vamos fazer assim, ó, tá vendo? O cérebro racional em cima, cérebro emocional, sistema límbico embaixo, tá bom? Aqui, ó, os dois andares, tá bom? E aí ele fala que é como se tivesse uma escada que comunica entre os dois cérebros. Manda mensagem para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? E aí o que ele fala é que os estudos mostram que o córtex, né, o cérebro racional, ele só começa a ser desenvolvido na criança a partir de 3 anos. Por isso que a criança é considerada bebê até 3 anos. A gente fala, ah, bebê é bebê, porque ainda o córtex não está sendo formado, tá? Ele começa a ser formado de 3 anos, e os estudos mais recentes é que mostra que ele está completamente formado por volta de 25 anos. Olha só. E recapitulando, né? Quais são as principais funções do cérebro, do córtex? É aprender, controlar impulso, flexibilidade, saber esperar, poder mudar os planos, coisas que acontecem muito, né, na nossa dinâmica familiar. Então, são coisas que a criança, tipo, criança de 3 anos nem consegue entender isso, tá? Mas, enfim, retomando, vamos lá. 2 andares, certo? Então, temos os 2 andares. E aí, o que que acontece? Quando o andar de baixo está entupido, andar de cima perde a comunicação. Lembra a escadinha que o doutor Daniel explica? Essa escadinha para de funcionar. Então, quando a criança está entupida emocionalmente, ela não consegue pensar. E aí, quando ela não consegue pensar, ela entra num estado que a gente fala que é comportamento irracional. Porque lembra que aqui é o cérebro racional, né? Que cérebro racional. Então, se essa parte não funciona, cérebro irracional. E aí tem uma explicação ótima que eu gosto de dar, que é assim: quando a criança tá bem emocionalmente, ela é como se fosse um trenzinho andando nos trilhos. Ela vai bem, tá emocionalmente bem. Aqui não tá, pode ter coisa, mas não tá entupida, ela ainda consegue andar nos trilhos. A hora que ela entupiu, ela fica fora, ela vai para fora dos trilhos. Que a gente fala isso em inglês, um comportamento de off-track behavior, que é um comportamento fora da linha, que sai do normal. Mas como que eu sei que esse comportamento dele está fora do normal? Você vai saber, porque a criança mostra. Esse comportamento irracional é aquele comportamento de fazer as coisas que são erradas. Lógico que varia, depende da idade da criança, porque uma criança ali, até 3 anos, pelo menos, é uma criança que está explorando o mundo. Então, eu dou um exemplo, por exemplo, desenhar na parede, tá? Toda criança vai querer desenhar na parede, porque é legal, e porque é a natureza, quando a gente estuda, né, como eu sou da área de educação, assim, é uma da natureza, do desenvolvimento psicomotor da criança, fazer um desenho em pé, do que, sabe assim, do que ficar sentado. É muito mais natural a criança desenhar em pé do que sentado. Então, ela vai querer desenhar na parede. Gente, isso vai acontecer. Ah, Ivan, então se meu filho. Eu já falei para meu filho que não pode desenhar na parede. E aí ele desenhou na parede. Isso quer dizer que ele está entupido? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque se ele estiver nessa fase, pode ser que ele esteja explorando.
Ah, mas eu já falei que não pode, já falei que não pode. É, mas essa fase é uma fase que vai testar, que ela vai explorar, que vai subir nos lugares altos, proibidos. Então, eu falo que você vai colecionando os sinais. Então, esse pode ser um sinal de que, putz, ele tá entupido mesmo. Mas aí você vai vendo que, né, que vão aparecer outros sinais, aí você fala, então realmente, né? Então, esse comportamento irracional, também a gente pode falar que é um comportamento desafiador, que é quando também a criança olha no teu olho e te desafia. Se você, aí você fala para ela, não sobe aí no sofá. E ela vai, sobe e fica olhando para você. Aí você fala, mas a mamãe não falou para não subir. E aí ele subiu. Aí a gente acha que a criança está manipulando. Só que o cérebro dela não consegue manipular. Não tem a capacidade cognitiva para fazer isso. Mas ele não está pensando. Então ele está ali surtado e ele vai sinalizar para a gente, tipo, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. E ele vai fazer isso com esse comportamento irracional, tá bom? Crianças maiores a gente consegue ver mais fácil que tá fora do comportamento ali, fora dos trilhos, né? E que tá entupido. Agora, a criança menor, você vai ficar observando, você vai comer várias bolas, vai ser uma prática que vocês vão ter de agora para frente, tá? E aí, gente, olha que interessante, né? O nosso corpo, ele é muito, muito inteligente, porque a gente herdou esse cérebro aqui, o cérebro emocional, dos mamíferos. Né? Também não vou aprofundar, como eu falei, eu vou dar hoje um resumo para vocês, mas enfim, tem estudos que falam. E aí, o que acontece? O nosso cérebro mamífero, ele tem um jeito de lidar com essas toxinas. Então, as toxinas que são boas e que são toxinas que são toxinas que. Deixa eu só ver aqui. Espera só um pouquinho, gente. Eu preciso colocar vocês todos no mudo para não ficar na gravação. Aqui, pronto. Então, assim, se. é, então, as toxinas que são boas, ótimo, né? Então, quando vem ali as toxinas boas, o corpo celebra. Quando vem as toxinas que fazem mal, o que acontece? Essas toxinas, em grande quantidade, elas podem não só fazer a criança parar de pensar, mas também tem vários estudos associados a doenças psicossomáticas, doenças como úlcera, como AVC, como gastrite, né? São doenças que estão relacionadas a um nível de toxinas de cortisol muito alto no corpo. Então, tem aí, né, estudos que mostram que uma pessoa que tem muitas toxinas no corpo, ela vai ficar doente também. Mas na criança, principalmente, ela faz essa desconexão que a gente fala, ela para de pensar e para de aprender, o que a gente não quer, certo? A gente faz de tudo para os nossos filhos serem inteligentes, aprenderem línguas e instrumentos e esportes. Só que para que eles possam aprender isso, eles precisam estarem bem emocionalmente, estarem pensando, porque se eles não estiverem pensando, eles não vão conseguir aprender nada do que a gente está pagando e colocando eles para fazer, entendeu? Só que o corpo ele é inteligente, né? Então, assim, poxa, se eu tenho isso aqui que não me faz bem e que tá me atrapalhando, eu tenho que tirar isso para fora. Igual ao sistema digestivo. Então, a gente faz essa relação. O sistema emocional é igual ao sistema digestivo. Como assim? Quando eu acordo, eu tomo meu café da manhã, e vamos pensar na criança, né? Come lá o pãozinho, um pão de queijo, uma frutinha, um tararão, um leite, pá, ao longo do dia, e o corpo vai absorvendo isso e falando, esses nutrientes eu quero, esses nutrientes não vão ser necessários. E aí, o que a gente faz ao longo do dia? A gente evacua e urina tudo que não é absorvido pelo nosso corpo. Né? Todo mundo sabe disso. Então, quando a gente tem um nenê, a gente sabe que ele vai fazer xixi, cocô ao longo do dia para colocar para fora o corpo não precisa. E a mesma coisa acontece com as emoções, gente. Quando as toxinas boas acontecem, o corpo entra em êxtase. Que legal, muito bom, ocitocina, que legal, dopamina, que legal. E aí vai celebrando, porque isso vai ajudando no funcionamento melhor do corpo e do cérebro. Agora, quando começa a entrar ali cortisol e um monte de coisa que não é legal, o corpo fala, precisamos colocar para fora. E aí a gente chama isso aqui de cocô emocional. É isso que a gente fala no Hand in Hand, que quando a criança
está entupida emocionalmente, ela está cheia de cocô emocional. Ela precisa colocar isso para fora. E como que ela coloca isso para fora? É isso que a gente quer saber, né? Então, existem 5 principais formas dela colocar para fora. E aí, assim, tem vários estudos, isso eu dou na aula introdutória do curso, tá? Mas, assim, o que vocês precisam saber é que tem 5 principais formas, que é chorar. Então, o choro, a lágrima, é uma das formas de colocar as tensões emocionais para fora. A birra, a birra, que é aquele grito que a criança se joga e que geralmente não tem lágrima, né? Que ela se joga, se debate, vai para trás. A birra é uma forma de liberar tensões emocionais. O suor, o tremor e a risada, que não é produzida por cócegas. Uma risada que acontece naturalmente, que a criança dê risada naturalmente, sem ninguém encostar no corpo dela, tá? E às vezes bocejar. Bocejar também é uma forma leve de liberar tensões emocionais. Crianças a partir de 7 anos, assim como os adultos, também liberam tensões emocionais quando falam, né? A gente fala, então, o processo de liberação emocional na criança maior, ela pode começar a falar e aí ela começa a chorar, e aí mistura tudo isso. Então, essas 5 principais formas, elas não acontecem separadas. A criança chora, ou a criança faz a birra, ou a criança dá risada. Pode ser que aconteça, mas na minha experiência, nesses 10 anos aqui, atendendo criança e com as minhas filhas, geralmente é tudo junto. É igual o cocô, você já viu? Cocô de criança. Tem arroz, tem milho, tem feijão, tem tudo junto. O cocô emocional é a mesma coisa. Quando a criança começa para fora, ela pode começar com uma risada, e de repente ela começa a chorar, ela faz uma birra, ela treme, soa, que você nem vê, e o processo todo acontece ali, tá? E aí tem uma linha que explica isso tudo, né? Que eu não vou aprofundar aqui, então tem vários teóricos científicos que comprovam essa parte científica, que mostram que realmente o corpo funciona dessa forma, e que até em alguns animais eles também colocam as emoções, alguns poucos animais que sentem as emoções também colocam as emoções para fora dessa forma. Então é um processo natural. Mas o que que acontece com a gente na nossa sociedade, né? A gente não sabia disso. Isso é uma coisa recente, de 40 anos para cá, né? O Henny Hand existe há 40 anos que a gente vem falando nisso. E aqui no Brasil isso é super recente, eu tô falando disso há 10 anos, né? Antes disso, antes de mim, ninguém falava que chorar era importante. Eu lembro quando eu comecei a falar, eu fui super apedrejada no Instagram. Todo mundo querendo me cancelar, falando que eu era doida. Mas é isso, o bom é que eu tinha um respaldo da ciência. Eu falava, não, gente, aqui eu não estou inventando a roda, tem comprovação, a gente está falando uma coisa que é séria, que já existe há muito tempo lá fora. Então é isso, entender que a criança, o corpo da criança já nasce sabendo o que precisa fazer para ficar bem, tanto fisicamente, fazendo xixi e cocô, tanto emocionalmente, chorando, tremendo, transpirando, bocejando e rindo. Ele sabe o que fazer, só que a gente não sabe. Por quê? A gente foi educado de uma forma, né? E a gente herdou uma geração ali da década de 60 do behaviorismo, de uma educação onde era baseada em punição, ameaça e recompensa, né? Que eram os treinamentos de animais, onde os cientistas viam que se você recompensava o animal, ele ia melhor, se você punia o animal, ele parava de fazer aquilo que o cientista não queria. E isso foi importado para os seres humanos, foram importado para as indústrias, para as empresas, e logo chegou nas escolas e na educação, né? E aí, o que que acontecia? Foi assim que a gente foi educado, né? Você fez uma coisa certa, parabéns, reforço positivo, você ganha um prêmio, você ganha sobremesa, você isso. Ah, você fez algo que tá errado, aí você tem um castigo, tem gente que, né, batia, tem as punições, ou aquele meio termo que aquela pessoa que não quer ameaçar, né, não quer punir, mas também não quer recompensar e acaba ameaçando. Ó, se você não fizer desse jeito, você vai perder isso. Só que nada disso funciona quando a gente entende o cérebro. E vocês devem saber que não funciona, né? Mas não quer dizer que a gente não deixa de usar, porque mesmo eu, às vezes, eu uso. Por quê? Porque eu fui educada desse jeito. Como fala isso em português? Ai, eu não vou saber essa palavra. Tá dentro de mim ali, né? Não lembro a palavra em português. Então,
é automático, eu vou fazer isso automaticamente, mas isso é bem raro, porque eu já estou muitos anos cuidando, e as meninas já sabem, minhas filhas, então às vezes quando eu faço uma ameaça, às vezes sai, né? Aí elas, mamãe, isso é ameaçar, você não pode fazer isso. Aí eu falo, é verdade, minha mãe não queria ter feito isso. E elas vêm, né? Quando minha mãe tá junto, minha mãe faz assim, minha mãe ameaça o tempo todo. Aí elas falam, mamãe, por que que a vovó faz isso? Eu falei, porque a vovó não sabe nada disso que eu sei, ela não sabia. E é o jeito que ela me educou, e eu tô tentando quebrar esse ciclo, ensinar para vocês diferente. É difícil para mamãe às vezes vai errar, mas eu tenho certeza que para vocês vai ser mais fácil depois, né? Então é isso. Então a gente sabe que usar esses recursos, eles podem ter um resultado ali, talvez você ameaça e a criança para no medo, no susto, mas ela não tem como pensar, porque se ela está entupida, ela não vai pensar. Ela não pensando, ela não controla o impulso, ela não tem flexibilidade, e daqui a pouco ela vai voltar a fazer o mesmo ciclo, porque de novo ela volta, fica entupida. Então, o que ela precisa fazer é chorar, chorar, tremer e colocar tudo isso para fora. E aí, quando ela faz isso, a caixinha esvazia, não completamente, né? Mas o suficiente para talvez voltar a pensar um pouco. E aí ela volta a pensar, ela começa a te escutar. Por que que a criança não escuta a gente? A gente fala, né? Porque falo 20 vezes e não escuta, não escuta. É assim, pode ser conexão, né? Como eu falei no começo, para quem estava aqui, então, se o senso de conexão da criança estiver fraco, ela não vai escutar, mas na maioria das vezes é porque ela está entupida, né? Então é isso. E aí, gente, a nossa abordagem ela é baseada nisso. A nossa abordagem é baseada em entender exatamente isso que eu expliquei para vocês, como que funciona o cérebro, como que funciona o sistema emocional e para, a partir daí, a gente olhar para a criança de uma forma diferente. E entender que aquela criança está ali, ela está cheia de cocô emocional. Nossa, a criança está fazendo isso é porque ela está precisando disso, 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 né? E aí a gente começa a entender o que está acontecendo, né? E eu vou dar um exemplo que acabou de acontecer, né? As minhas duas filhas acabaram de chorar agora. Foi bem na hora que eu tava vindo pra cá. Assim, eu ali, óbvio, né? E é isso. Quando a gente não tá bem emocionalmente, o cérebro da criança capta que a gente tá também cheio de cocô emocional, cheio de tensão. Então, o cérebro da criança também começa a ficar ali. O que que tá acontecendo com a mamãe? O que que tá acontecendo com o papai? E a criança já fica, né? Então, porque é óbvio, então, toda vez que você tem um compromisso e que você quer pôr as crianças para dormir rápido, as crianças sentem isso. Então, hoje eu já tinha falado, eu falei, olha, a mamãe vai dar uma aula hoje. Eu preciso que vocês não fiquem enrolando, porque geralmente elas dormem 7h40, 7h45 no máximo. Por isso que eu marquei até as 8, porque eu falei, não, vai estar todo mundo dormindo. Mas aí eu começo a ficar, não, mas eu tenho horário, eu tenho um compromisso, eu marquei. E aí elas começam a sentir, né? E aí, quando deu 7h30, as duas começaram a se provocar, e aí eu pedindo, não escutava, aí eu falei, nossa, acho que estão tudo entupida. E isso entope muito na escola, tá? Muito na escola. Geralmente a criança volta da escola entupidíssima, né? E aí o que aconteceu foi que tem uma outra coisa, né? Minha filha de 6 anos, na semana retrasada, foi mordida por um cachorro. Então, quem tá no grupo já faz um tempinho sabe que eu contei essa história lá. E aí, quando a criança tem um processo de dor muito grande, isso aqui fica entupido por um tempo. E ela precisa chorar muito, né? Uma coisa mais profunda. Então, nós estamos nesse processo, que ela vem chorando quase todos os dias um pouco. E hoje também eu avisei que amanhã a gente vai tomar a vacina. Né? Então, isso gerou uma tensão nela, principalmente a mais velha já passou, já entende, lida bem, dá uma choradinha lá, que eu super acolho, acho importante, mas é mais tranquilo. Agora, a pequenininha ainda tá num processo que, ai, não quero ir, dói muito, entendeu? E aí, amanhã eu avisei, porque eu gosto de avisar com antecedência, quem viu esse meu post lá no Instagram, também no grupo, eu falei, né, assim, é importante a gente avisar para dar tempo. Então, ela já chorou bastante hoje. Então, foi uma choradeira de um lado, a sorte que meu marido estava aqui, e aí, quando aí a mais velha começou a chorar também, porque tá atrás na leitura da sala, porque ela lê muito devagar, e tem gente que lê em um dia, e ela não é assim, e enfim. E é isso, e é a oportunidade de poder, né?
de poder colocar isso tudo para fora. Isso é a nossa introdução, né? E aí, como que funciona a nossa abordagem? Assim, gente, então a gente tem 5 ferramentas, tá? Que são 2 ferramentas de apoio emocional para a criança, tá? Que é a escuta presente, que é esse processo de acolher e ajudar a criança a colocar o cocô emocional para fora, e o limite amoroso ou divertido. São 2 tipos de limites que a gente pode colocar quando a criança está com esse comportamento irracional ou desafiador, e a gente precisa ajudar ela a começar a colocar isso para fora, porque às vezes a criança não começa a chorar do nada, você precisa colocar um limite ali, tá? Então são 2 ferramentas para ajudar as crianças a fazerem esse processo, e 2 ferramentas de conexão emocional cerebral, que aí eu traduzi para o português uma que chama Tempo do Coração, e que quem está acompanhando o material lá no grupo deve ver, às vezes aparece como tempo especial, porque em inglês é tempo especial, e eu acabei colocando Tempo do Coração aqui no Brasil, porque foi uma criança que deu esse nome, primeira criança que eu ensinei a fazer isso, e, e porque tem outras abordagens que usam esse nome de tempo especial, e que não é a mesma coisa que a gente, eu não queria que confundisse. Então, temos o tempo do coração e temos as brincadeiras terapêuticas, tá? E o tempo do coração é uma brincadeira para você focar 100% em fortalecer a conexão profunda cerebral com seu filho, e você pode fazer de 5 a 10 minutos por dia. E as brincadeiras terapêuticas são várias brincadeiras e tem alguns formatos que você pode fazer para trabalhar na risada. Lembra que eu falei que a risada também é uma forma de liberar atenção? Então, às vezes, você começa a trabalhar com a brincadeira terapêutica para a criança começar a soltar um pouco o que está aqui em cima, até ela conseguir chegar lá embaixo, chorar e ficar mais profundo. Então, é isso. E o nosso diferencial de qualquer abordagem parental é que a gente tem uma ferramenta de apoio emocional para os pais. Por quê? Porque se a tua caixinha está cheia, você não vai conseguir acolher as emoções de ninguém. A gente não tem disponibilidade emocional para o outro. Então, a gente entendeu isso, e quem fala isso é o neurocientista, o Dr. Daniel Sijo, e eu tô até relendo o livro dele. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, eu acho que tá aqui. Ai, não, não tá aqui, tá lá na minha cama. Que é um livro que ele fala parentalidade consciente, porque eu já li ele em inglês e eu tô lendo agora em português de novo. E ele fala exatamente isso, né? Que a gente precisa trabalhar todas as nossas questões emocionais ali, ou todas, né? As que a gente conseguir, porque isso tudo vai influenciar na relação emocional com o nosso filho. Então, é muito louco isso. E a gente acredita nesse processo, né? A gente explica até, eu explico tecnicamente o que está acontecendo no cérebro quando você grita com seu filho, ou numa situação que você fica extremamente irritado, que você fala assim, nossa, mas eu nem sei por que eu reagi desse jeito. E aí, realmente, não foi uma coisa sua, foi uma reação automática cerebral, e aí tem um porquê disso acontecer. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de parceria de escuta, que é uma ferramenta em que a gente ajuda pais e mães a cuidarem desse emocional para que você possa ter o espaço para que as crianças possam vir fazer isso com você, né? Que elas possam confiar em você para trazer isso. O que é difícil, porque a gente veio de uma geração que a gente não podia chorar, a gente não podia expressar as nossas emoções. E aí agora, para a gente poder permitir que os nossos filhos possam fazer isso, a gente também tem que abrir esse espaço para a gente. Então, esse é o diferencial da nossa abordagem. A gente acredita que sem apoio para os pais, mães e cuidadores, nenhum adulto vai dar conta de cuidar do emocional da criança. Então, é preciso primeiro cuidar dos adultos, né? E aí eu já vou abrir para dúvida, porque, né, eu já cansei de falar. Mas eu queria só finalizar falando uma coisa para vocês, que é uma das coisas que eu acho que é mais linda nessa abordagem, que é o que mais me encanta, né? Eu estou preparando um curso de pré-adolescentes, porque eu tenho alunos aí há 9 anos, e tem uma galera lá no grupo do Zap que tá me pedindo, os filhos cresceram comigo, né? Estão com a idade da minha mais velha, e a gente vai fazer essa turma no mês que vem, fim de setembro, aí eu tô estudando para isso, assim, trazendo todo o material do Henry Hand. E aí, gente, é, e estou estudando muito sobre adolescência, já estou me preparando para o futuro, já estou, porque é isso, né? É uma fase também desafiadora e a gente precisa ter informação, ainda mais com tantas coisas que estão acontecendo de internet, de tela. Hum,
E aí, é, uma dos maiores, das maiores coisas que acontecem na adolescência é que os nossos filhos se afastam da gente. Isso é fato, né? É isso precisa acontecer. Eles precisam descobrir quem eles são sem a gente. Então, isso é um movimento que vai acontecer. Eles vão se aproximar dos pares, né? Que a gente fala em inglês, dos pares, dos amigos. Só que existe um problema grande nisso, né? O problema é que o cérebro ele só dá conta de seguir instrução de um outro cérebro. Então, se o teu filho não tiver uma conexão profunda com você, e ele não tiver um senso de segurança, isso que eu falei no começo, de saber que ele pode trazer o pior dele para você, ele vai parar de seguir as suas orientações e vai se tornar como é que eu tô traduzindo essas palavras para o português, gente, por isso que fica meio estranho. Mas ele vai se tornar como se ele fosse guiado por pares, entendeu? E tem um livro que fala muito disso, que é um livro da nossa formação do Renan Renda, eu vou até passar para vocês, ó, chama esse aqui, eu compartilhei. Aproxime-se do seu filho, dos seus filhos, que é do Gordon Matthew, que é tudo amigo da Perry, tá? E do Garbo Matos, esse aqui é mó famoso, né? Quem conhece, ele fala bastante de trauma. Então, esse livro eu já estudei também em inglês da minha formação, eu estou relendo ele em português, por causa desse curso aí que eu estou fazendo agora, né? E aí, gente, eles falam exatamente disso, que o grande problema é, não é os nossos filhos terem amigos na adolescência. O grande problema é eles pararem de serem de seguir a nossa orientação para seguir a orientação dos amigos. E aí é onde dá o problema, né? Só que na nossa experiência no Renihan, nesses 40 anos treinando famílias, o que a gente vê de estudo comprovado é que, e aí a gente tem um estudo muito legal que a gente mostra, né? Que depois quem faz o curso, que é acesso, a gente compartilha esse estudo, um estudo muito grande feito lá nos Estados Unidos, que as crianças e adolescentes que tiveram a conexão fortalecida, que tiveram acolhimento e escuta para suas emoções, se tornaram adolescentes que conseguiram manter esse vínculo durante a adolescência, onde eles foram para fora, fizeram amigos, exploraram o mundo, mas quando eles faziam uma merda mesmo, desculpa a palavra, quando eles faziam, e vão fazer, eles precisam fazer para eles aprenderem a errar, para eles sentirem as consequências de algumas coisas, mas quando eles vão lá e fazem algo errado, eles voltam para a gente. O que a Perry fala que esse é o grande ouro, né, da parentalidade. Que a gente quer que os nossos filhos voltem para a gente, mesmo quando eles, principalmente quando eles estão com medo, quando eles fazem algo errado, quando eles estão na dúvida. Mas como que eu vou garantir que esse movimento vai acontecer agora? Porque toda vez que o seu filho está entupido e que ele vem falar para você que ele não está bem, só que ele não vem falar, né, falando como a gente gostaria, né? Ah, mamãe, eu tive um dia difícil. Não foi assim que a minha filha começou agora a chorar. Ai, mamãe, né, eu ainda tô com muito medo daquele cachorro, aquela experiência foi assustadora. Agora eu tô morrendo de medo da vacina. Não, ela não falou assim. Ela começou me chutando, eu te odeio, você é a pior mãe do mundo. Aí tentou me bater, aí eu segurei ela um pouco, aí ela foi acalmando, ela foi chorando, foi acalmando, foi acalmando, foi chorando. E é isso. Chorou lá, eu acolhi o máximo que eu consegui. E foi por hoje, amanhã vai continuar, com certeza. Mas, enfim, o que que eu estou demonstrando para ela quando eu estou fazendo isso a gente chama de escuta presente, essa ferramenta, de você acolher essa emoção aí, né? Essas grandes emoções. Que eu estou mostrando para eles quando eu faço uma escuta com presença ali, quando eu estou ali, sabe, eu tô sinalizando desde um bebê, né? Porque a minha segunda eu fiz desde quando ela nasceu, né? Essa abordagem eu aprendi, a Alice estava com 9 meses, né? Então eu comecei a fazer com ela com 1 ano, porque eu fiz primeiro o curso de pais, depois o de profissionais, depois eu fui fazer a certificação para ser instrutora aqui no Brasil, né? Então, então é isso. Quando eu tô ali ouvindo choro, e aquele choro que não explica nada, que tem catarro, que a criança tenta cuspir, aquela coisa horrível. Parece muito estranho, mas na verdade eu tô construindo tijolinho por tijolinho para essa ponte do futuro, para essa ponte da adolescência, para essa ponte onde eu tô falando para ele no futuro assim,
Eu tô aqui e eu vou estar sempre aqui e você vai poder voltar para mim, principalmente quando as coisas estão ruins. Aí tem família que chega para mim agora, né, com criança maior e fala: ai, mas eu falo que ele pode contar comigo, mas eu sei que você fala, mas a linguagem não é verbal, a linguagem, lembra do sistema límbico? Ele lê o ambiente, então ele vai estar ali. Então, se você não demonstrou isso por um tempo, ou começar a fazer isso agora, não adianta você falar. Não é, a criança não vai captar essa fala, o adolescente. Ele quer, então a gente precisa fazer, né? Não é só falar, é fazer. Então, quando a criança vem, o adolescente vem e começa, mas que nananana, e ao invés de você ficar corrigindo e dando sermão e ensinando e explicando, e você conseguir escutar de verdade, aí ele vai captar e falar, cara, eu posso contar com a minha mãe. Eu posso ir lá para o meu pai, eu posso desabafar e falar que ele me escuta de verdade. Porque é uma escuta, essa escuta. Então, todas as nossas ferramentas são baseadas em escuta. E essa escuta que a gente treina desde pequenininho fazer com a criança e que a gente pratica fazer entre nós, adultos, pais, é a escuta que vai se automatizar para que depois no futuro seja natural, para que a gente não sofra tanto. Porque aí eu vejo, tem uma parceira ótima que eu adoro, que eu indico muito elas, eu não sei se vocês já viram, eu falei da Shelly, que ela fala muito de. Ela é uma ativista a favor contra a violência sexual e contra crianças e adolescentes, né? E ela está muito engajada nessas coisas das redes sociais, porque tem muito pedófilo, ela sabe de tudo. E ela posta um monte de coisa, vídeo educativo. E aí ela fala uma coisa assim, que é exatamente sobre isso. Ela fala assim, que quando o teu adolescente vem e fala, ou a teu filho vem e fala, eu tava lá no chat, no Instagram, e aí vem uma pessoa e falou assim, você não tem que ficar já, mas o que aconteceu? E aí? Mas o que você fez? Ah, meu Deus, era um pedófilo. Porque quando você faz isso, a criança para de falar. Porque você parou de escutar. Né? E aí ela fala assim que você tem que fazer cara de alface, né? Faz cara de alface e escuta. Essa cara de alface que ela está falando é a escuta presente que a gente ensina a fazer desde o dia que o bebê nasce. É a escuta que você escuta, escuta, escuta. Só que quando ele é pequeno, ele não vai falar essas coisas absurdas. Ele vai chorar, cuspir, te xingar e tentar te bater. Mas por quê, Van? Então, N motivos. Quando a gente está lá, eu explico por quê, né? Tem muitos motivos que fazem com que a criança ataque a gente. E porque ela está irracional também, ela não consegue entender e pensar direito, então a gente vira alvo. Mas não quer dizer que ela vai fazer isso para sempre, né? Né, ela vai crescendo, vai desenvolvendo o córtex, ela não vai fazer isso para sempre. Enfim, mas é muito isso, esse paralelo com ela, sabe? Esse paralelo de que e querendo dizer para vocês que é uma sementinha que a gente planta, cada escuta que a gente faz, cada conexão que a gente faz no dia de hoje é para o futuro, para construir essa ponte para que eles voltem para a gente, né? Não para que eles fujam da gente assim, não aguento mais. Ai, Deus, falei demais. Espera aí, eu vi que vocês escreveram algumas coisinhas. Nem sei que horas são. Olha lá, ó. Olha lá, 9 horas já. Hum, vamos ver, a Suzana falou um monte de coisa, ó. Até que idade o cérebro da criança tende a reagir dessa forma? Com grito, birra? Olha, assim, vai diminuindo. Então, assim, eu falo pela experiência da minha de 10, né? Hoje, ela tem uma reação. Bem, birra é bem difícil ela ter, né? E birra, eu até falei na roda que a gente teve na semana passada, a birra do adulto, a gente tem birra. Só que a nossa birra é um chilique, né? A gente não se joga no chão e esperneia. Eu quero esse brinquedo, eu quero esse carro, eu quero esse vestido. A gente não faz mais isso, porque o nosso córtex é desenvolvido. A gente fala, putz, não é legal fazer isso. Mas a gente acumula, a gente acumula, e a gente acumula. E aí, quando a gente está acumulado, das tensões que saem com birra, porque cada tem tensões diferentes para cada tipo de emoção, né? E que sai de cada forma diferente. E aí, o que que acontece? Quando a gente está ali acumulado, a gente vai fazer nosso chilique. Que o nosso chilique é, às vezes, brigar com o nosso companheiro, ou brigar com o nosso filho, ou brigar com alguém no trânsito, e falar, mas que sacanagem, isso não é justo. E aí você meio que solta os cachorros, né? Falando, solta os cachorros. É mais ou menos isso, o nosso chilique é esse. E aí, a criança maior, ela fica um pouco parecida com isso,
com a gente adulto. Então, ela não vai mais. Então, a minha de quase 10, ela não se joga no chão mais desse jeito. Às vezes ela me ataca um pouco, assim, ela fala, você é a pior mãe do mundo, eu te odeio, mas eu sei que aquilo que ela tá falando ali não é. Eu sei que ela tá irracional, ela ainda não dá conta. Então, e aí logo depois que ela se esvazia, ela vem e, mamãe, me desculpa, eu te amo tanto, eu não queria ter falado aquelas coisas. E eu falo, eu sei, filha, teu cérebro não estava funcionando, tá tudo bem, tá? E eu meio que falo isso pra mim, sabe? Porque a gente tem aquela crença de que quando a criança grita, esperneia ou xinga a gente, ela tá nos desrespeitando e a gente tá falhando como pai. Mas na verdade não é isso. Quando a gente entende a neurociência, a gente entende que existe uma incapacidade neurobiológica dela responder a gente, dela conseguir se controlar. Então ela não vai, entendeu? E quando, mas e aquele pai que vira e fala: se você fizer isso, a criança para na hora. Ela para por medo de perder o nosso amor, não porque o cérebro dela está com a capacidade de dar conta disso, entendeu? Então acho que é um pouco disso. Então, grito, então assim, birra diminui bastante, grito ainda rola, mas assim, é tão esporadicamente, gente. Eu tô atendendo um monte de família de bebê agora, né? Porque eu tô fazendo essas rodas aqui em São Paulo e um monte de bebê, e aí eu fico olhando, e realmente, naqueles 3, 4 primeiros anos de vida, a criança chora muito. É muita birra, é muito. E porque realmente o cérebro precisa fazer essas descargas emocionais. E depois a tendência é ficar muito mais frequente. A minha de 6 ainda faz muito intenso, porque a gente está suspeitando de um diagnóstico de superdotação em altas habilidades. Crianças neurodivergentes, a gente vai entrar com protocolo agora para fazer o diagnóstico. Mas, assim, crianças neurodivergentes, elas sentem diferente as emoções, uma intensidade diferente. E elas respondem também emocionalmente de uma forma mais intensa, que é um caso dela. Porque a minha mais velha de 6 anos, quando tinha 6 anos, não fazia 1/3 do que a minha de 6 faz. Então, para mim, assim, é bem evidente essa diferença também. Lógico que pode ser um trauma, um projeto emocional, que faz com que a criança também, quando a criança passa por um trauma, gente, ela vai intensificar as birras e o choro logo no dia seguinte. Então, se ela passou por uma experiência traumática, um acidente, algo que foi fazer, sentiu muita dor física, qualquer coisa muito que, sabe assim, mudou de escola de repente, a professora sumiu, ou os pais se separaram, às vezes a experiência de divórcio é uma experiência muito traumática para as crianças. Ganhou um irmão é uma experiência traumática, perdeu um cachorro, grandes mudanças para as crianças, são grandes mudanças para as crianças, não necessariamente para a gente, né? A gente sabe que eu estou mudando de casa, que daqui a pouco está tudo bem, mas a criança não entende isso, para ela acabou aquele mundo que ela existia. Então, tudo isso tem um impacto emocional grande. E aí, após essa mudança grande, que a gente pode chamar de experiência traumática, a criança pode ficar muito diferente de comportamento. Ela pode ter impactos no sono, no controle dos esfíncteres, começar a fazer xixi na cama, escapar cocô, enfim, pode acontecer coisas fisiológicas e pode piorar o comportamento. A criança ficar super agressiva, aumentar as crises de birra, de choro. Então, isso também pode ser um sinal para a gente de que ela está emocionalmente ali acontecendo muita coisa. Então, pode ser também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ô, Suzana, se você quiser abrir, puder, né? Não sei se você pode, se você tá podendo falar. Se você quiser também falar comigo aqui, pode falar, tá? E a Edriele também. Fiquem à vontade. Ó, deixa eu ver. Minha maior dificuldade é achar equilíbrio entre o nosso tipo de educação e educação permissiva. A ideia de ameaçar e dar recompensa soa muito natural e automática. Nem sei como ser diferente. Exatamente. Assim, gente, é esse processo. A gente foi educado assim. E muitas vezes a gente vai cair nesse lugar. E eu ensino isso para os meus filhos. Eu falo, ó, tá errado. Punição, isso é recompensa, isso é ameaça. Eu ensino para elas. E elas sabem que os professores fazem isso, porque os professores não sabem fazer diferente. Então elas falam para mim, mamãe, meu professor me colocou de castigo. Aí eu falo com a minha, falei ontem com a professora da minha filha. Aí ela virou e falou assim: não, a gente não dá castigo aqui. Eu falei, eu sei que vocês não dão castigo, mas a experiência de ficar afastado, né, porque aconteceu XPTO, é uma experiência de castigo para a criança. A criança faz a leitura do castigo. Então, para ela lê que é um castigo, mesmo você não nomeando, mesmo não sendo punitivo.
que no caso da escola da minha filha, eles fazem, o que que é? Ah, quando a criança está muito agitada, eles meio que colocam ela assim, tira ela um pouco da confusão e deixa ela num cantinho. É lógico que é. Ela, tudo bem, não é sentada para a parede, ajoelhada no milho, ó, você não se comportou, não é nesse lugar, mas a experiência de se isolar, entendeu? Vocês entendem? Então, a criança tem essa leitura, é muito louco isso. E a gente vai errar, viu, Suzana? Vamos errar, vamos fazer isso muitas vezes. Eu sei, eu faço e tá tudo bem. Eu lido muito bem com essas falhas, porque eu sei que eu tô. Quando a gente se. Como é que é essa palavra em português? Quando a gente se predispõe a fazer diferente, a gente vai errar. Tá? Então, isso é uma certeza que a gente tem. E eu falo para as minhas filhas: eu vou errar mesmo, e eu quero que vocês saibam quando eu estou errando, que isso vem me falar, vem me ajudar, a mamãe tá buscando, e a gente é humano. E tem dia que a minha caixinha tá entupida, eu não dei conta, e às vezes eu sinalizo para elas, eu falo: mamãe, não tá bem hoje, vamos lá, vão tentar fazer as coisas de vocês. Agora que elas estão um pouquinho maior, né? Fica um pouquinho mais fácil nisso. Mas enfim, é isso, né? E aí, essa coisa de achar o equilíbrio, eu acho que entender o que está por trás da emoção te ajuda muito isso, né? Então, e eu dou muito isso na aula de limite. A gente tem, então, assim, no curso a gente tem uma aula só de limite. Cada aula tem 2 horas. Eu vou falar do curso só no fim da semana, eu acho, ou no começo da semana que vem, porque o pessoal tá me pedindo e ainda preciso fechar as datas, mas eu vou falar lá no curso, eu vou falar lá no grupo, tá? Então fiquem tranquilos. E aí, tem uma aula que é só de limite. E a aula de limite, a gente primeiro entende todos os sinais que a criança dá para sinalizar que ela tá assim. Então, são vários, vários, tá? E aí, depois disso, a gente consegue colocar o limite. E aí é muito legal, porque geralmente a gente coloca limite na criança, ou porque ela tá em perigo, ou porque a gente tem valores quanto àquilo que ela tá fazendo. A gente acha que aquilo não é adequado. Mas quando não é um e nem outro, é a hora que a gente cai na permissividade, você entende? Então, assim, então se não é nada contra o meu valor, e se não é nada que está em perigo, eu acabo sendo permissível. Eu vou te dar um exemplo bom disso. Sei lá, famílias com crianças de 2 anos que estão aprendendo a comer, e que eu fiz isso. Então, esse é um exemplo prático que eu sempre dou, né? De tipo, deixo minha filha comendo pela casa ou eu obrigo ela a ficar a comer sentada na mesa? O que é certo fazer, né? O que é permissivo ou não? Aí eu acho que o certo é ela ficar sentada, essa é a crença que a gente tem. Mas aí eu, estudiosa do desenvolvimento infantil, sei que uma criança de 2 anos come andando, assim como um adulto come falando. Então, o corpo da criança precisa se movimentar. Então, para ela, é importante se movimentar enquanto ela come. E aí, se eu estou mais preocupada em que ela se nutra, e eu tenho ajuda para não me preocupar que ela vai sujar a casa, ou eu falo que eu decido que isso não é importante para mim, eu vou cuidar disso, sei lá, estou dando vários exemplos. Eu posso decidir que na minha casa ela vai comer andando. E aí, ao, aos olhos de outras pessoas, esse pode ser um ponto de vista permissivo, concorda? Ah, Vanessa é permissiva. Minha sogra achava isso. Ah, que você deixa ela comer em cima do sofá, ela sai andando, ela come pelada, ela come isso, ela come em cima da mesa. Eu falo, pra mim tá tudo bem, porque eu entendo que ela tá numa fase. Hoje ela tem 10 anos, ela não come pelada, ela não come andando pela casa, ela come sentada. Mas naquela idade é importante se movimentar. E eu sabia disso, eu falei, cara, eu não vou, eu quero que ela coma. Mas que nos pontos de vista das outras pessoas isso pode ser permissivo, certo? Então vão ter coisas que a gente vai, talvez, né? E eu não me preocupo muito com o que os outros estão achando, tá? Mas só para dar esse exemplo. Agora, quando a gente sabe que a criança está fazendo algo porque ela não está bem emocionalmente, aí eu tenho que fazer uma escolha de colocar o limite, porque ela precisa processar essas emoções. E aí, para mim, né, nossa, como educadora, foi descobrir isso foi a grande mudança de chave, que eu falo assim, quando você sabe que você tem que colocar o limite, não porque porque é perigoso ou porque
é proibido, ou porque não tem nada a ver com os valores da minha casa, mas eu tenho que colocar o limite porque eu sei que a criança, emocionalmente, o cérebro dela precisa disso, aí eu encontro um equilíbrio. Eu acho esse equilíbrio. E aí eu vou colocar o limite de uma forma tranquila, sem trazer uma. Como que fala isso também em português? Sem trazer ah, uma coisa de tipo, tá errado. Você não sabe assim, o nosso tom de voz pesado. Eu consigo colocar o limite de uma forma amorosa, que é isso que a gente fala, um limite amoroso. Um limite, às vezes, até divertido, não precisa ser pesado. E eu consigo achar esse equilíbrio de não ser permissiva, mas pensando sempre que eu tô conseguindo ver o que a criança está sinalizando. Não sei se eu fui clara, não sei se eu tô falando demais, né? Como lidar com o desrespeito mais intenso? Tipo, outro dia me chamou de lixo. Minha impressão é que nessas horas é necessário um choque maior para acessar isso de forma mais definitiva. Ah, tá bom, tá todo mundo dormindo aí, fica tranquilo. Então, aí a gente volta naquele lugar lá do desrespeito, né? Assim, vai demorar um tempo para o córtex estar completamente desenvolvido para ela conseguir controlar o impulso de desrespeitar a gente. Então, eu entendo tudo que eu estudei pelo cérebro de que eu esperar que o meu filho, a minha filha, até os 18 anos, que ela realmente nunca grite, nunca me xingue, eu acho isso assim inviável, falando pelo contexto do cérebro. Eu acho que é uma expectativa que nem isso que eu acabei de dar de exemplo, esperar que a criança fique sentada comendo para 2 anos de idade é uma coisa que não condiz com o desenvolvimento da criança. E eu entendo de tudo que eu já estudei de cérebro de que é inviável esperar que até um adolescente de 18 anos consiga respeitar a gente da forma que a gente gostaria, quando ele não tá bem emocionalmente, tá? Quando ele não tá bem emocionalmente, ele não consegue acessar aqui. E aí ele não vai conseguir falar essas coisas. Ele vai falar. Ele vai falar. Agora, o trabalho que eu tenho, eu como adulta formada, com córtex formado, com cérebro formado, responsável, autoconsciente, eu como adulta, eu sou adulta da relação, eu tenho que entender que ela ainda não dá conta disso. E o que ela está falando ali não é sobre mim, apesar de estar sendo direcionado a mim. Então, um dos mantras que a gente ensina é quando a criança começa a te xingar e a te desrespeitar, você pode renomear isso para a emoção. Então, um exemplo bem rápido aqui, quando a minha filha fala assim, eu te odeio. Aí eu falo assim, você odeia sentir isso, né, meu amor? Eu sei que tá difícil. Você é a pior mãe do mundo. É, é muito difícil sentir essa emoção mesmo, né? Eu sei, eu sei. Entende? Não tanto para minha filha, porque ela não precisa disso, e a gente fala que no processo de catarse emocional, a hora que a criança está descarregando esse cocô emocional, ela não consegue receber informação racional. Então não adianta eu ficar explicando, e a gente cai muito nesse erro de pegar a criança e dar, como é que a gente fala aqui em português, né? Lição de moral, né? Mas ó, tá vendo? Você tá chorando. A criança começa a chorar porque não conseguiu terminar a lição de casa. Vou dar um exemplo aqui clássico aqui dessa minha maior. E aí, o que que a gente faz? Filha, mas você se programou? A mamãe já não ensinou que primeiro a obrigação, depois a diversão? O que que você fez hoje? Você chegou, desceu, foi brincar com as amigas. Aí agora você não deu tempo de você fazer a lição. Aí a gente começa a dar lição de moral, né? Que é isso. Essa é a expressão, né, em português. A gente fica dando lição de moral. A criança, o córtex dela não tá funcionando. Você acha que ela tá entendendo as coisas que eu tô falando? Não. E aí o que que eu faço? Eu fico gastando minha saliva, gastando minha energia, falando, 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 falando. É muito ruim isso. E aí isso desgasta a gente. A gente fica, ai, cara, toda hora eu falo isso. Toda hora eu falo isso. Isso aconteceu agora. Quando eu estava escutando a minha pequena agora, antes de vir para cá, a minha mais velha começou a chorar por causa. Eu falei aqui no começo, você estava aqui, você ouviu, né? Porque ela não consegue ler os livros tão rápido quanto os amigos.
E aí o meu marido estava escutando ela, que eu estava num quarto, ele estava no outro. Só que ele esquece, porque é isso. Ele não, né? Ele não sou eu tô ensinando para as famílias há 9 anos, eu estou estudando, fazendo curso, eu estou dando curso, eu estou sempre nessa conversa. E ele não, né? E então ele esquece às vezes. E aí ele estava lá e ele começou a falar com ela: não, filha, mas e se você como eu queria consertar, que a gente fala, como eu queria. Começou a dar umas dicas para ela em se ler. Só que ela estava chorando. Quando a criança está chorando, córtex não está funcionando. Então, não é a hora de você ensinar nada, não é a hora de você tentar resolver, de você tentar explicar algo. Não é a hora. Nessa hora é a hora de escutar. Então, nessa hora eu fui lá e falei para ele. Aí eu falo, quando é assim, eu falo para ele em inglês, né? Para ele não fala nada, só escuta. E lembro ele, dou um lembrete. Aí ele tá bom, ele esquece. Aí ele, tá bom, tá bom. E aí deixar ela chorar, e ela chorar porque ela não é boa em ler, e ela chorar que não é boa, aí ela chora porque não é boa em ler, ela chora porque ela vai devagar, ela chora porque todo mundo vai na frente dela, aí ela chora, chora, esvazia. Esvaziou, córtex voltou a funcionar. Aí ela vai lá e faz um grande esforço e consegue ler mais rápido. Aí é nessa hora que ela consegue aprender a técnica que meu marido está ensinando, que é de ler com o dedinho, por exemplo, entendeu? Então não adianta, enquanto a criança estiver entupida, a gente não pode ensinar nada, não pode falar nada. E se a gente fica fazendo isso, é pior, né? Então, quando ela desrespeita, ela tá falando um monte de coisa, se a gente ficar falando, ai, você não pode fazer isso, eu sou sua mãe, né, pior, a gente se desgasta. Então, eu gosto de fazer essa renomear, né, a emoção, não para ela, porque ela não tá processando nada, entendeu? Meio que para mim, para eu ficar, tentar manter minha calma e falar, não é sobre mim, ela não tá me atacando, é a emoção dela, ela não consegue pensar agora. E eu meio que um mantra dentro da minha cabeça falando isso enquanto eu tô escutando. E aí depois passa e você vai ver, depois vocês vão tentar fazer, depois vocês me falam. Então, depois que passar, a criança cai em si, ela pede. A primeira coisa que a minha filha faz é pedir desculpa. Mamãe, eu não sei. A minha pequena fala isso. Eu não sei por que que eu faço essas coisas com você, mamãe. E eu explico para ela, eu falo, filha, o teu cérebro ainda é muito pequeno, ele não dá conta. E a mamãe sabe que você não queria ter falado desse jeito. Tá tudo bem, uma hora você vai crescer, o teu cérebro vai estar formado e você vai conseguir controlar isso. Agora você não consegue e tá tudo bem, tá bom? Então, é um pouco nesse lugar, assim. É desafiador, assim, eu imagino como vocês estejam, porque é isso, quando eu ouvi isso, 10 anos atrás, gente, pela primeira vez, eu vi o quê? Eu falei, quê? O quê? E toda vez que eu ensino isso, que eu dou aula, que eu dou roda, eu fico falando para os pais como que é ouvir isso pela primeira vez, porque eu lembro que eu ouvia e eu ficava assim muito confusa, assim. E eu não tinha ninguém para falar comigo em português, era muito difícil. E eu falava assim, gente, será que eu tô fazendo isso certo? Que loucura! Essa menina não para de chorar. Será que é normal? Por isso que eu fui fazendo as formações no Renier. Eu comecei com pai, aí depois eu fiz de profissionais. Profissionais é para pessoas que trabalham com crianças, né? Enfim, pediatra, qualquer pessoa, educador, qualquer pessoa que trabalha com crianças. Aí fiz, né? Então fiz o de pais, que são 6 semanas. Aí fiz o de profissionais, que eram 2 meses. Aí eu falei, nossa, ainda não é suficiente. Aí fui fazer o curso de 2 anos e virei instrutora. Porque é isso, porque eu ficava aqui tão sozinha e pensando assim, nossa, isso faz muito sentido cientificamente, mas parece muito estranho, né? Mas hoje que eu vejo assim os 10 anos, eu falo, ah, que incrível, né? E as minhas filhas elas, elas falam, elas percebem, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito especial, né? Elas percebem que eu trato elas diferente, elas sabem, e assim, a escola não vai fazer isso, elas sabem, mas elas sabem que elas vão poder trazer todo esse cocô emocional da escola para mim, que eu vou cuidar, e é recompensador ver que elas percebem a diferença, né? Que elas sabem que aqui. E outra, né? Eu tenho os meus livrinhos infantis, que eu nem sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ah, eu tenho aqui do Nuvildo. Eu tenho. O outro eu não sei onde que tá, gente. Eu tenho Todo Mundo Chora, né? Que é falar para as crianças que todo mundo chora, que esse é o processo. E o Nuvildo, ele é esse processo que eu acabei de ensinar para vocês aqui, né? Que aí mostra que é como a gente dá lá na primeira aula do curso,
que mostra como a criança vai ficando entupidinha. Igual eu falei para vocês, ó, vai acontecendo várias coisinhas, e ele vai ficando escuro, vai acontecendo as tensões, ó, vai acontecendo tensão. Só que eu não vou falando dessa linguagem, né? Vou falando na linguagem lúdica, a criança ama. Aí ele quer brincar, ninguém quer brincar com ele tropeça e cai, ele vai ficando escuro, 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 até que, ó, tá escurinho, até que a hora que chega a hora do jantar e a mãe dá o copo laranja. Mas ele quer o roxo, que tá com a irmã. Pronto, esse é o motivo que ele precisava, né? A última tensão que ele aguenta. E aí ele explode, ó, ele chora, e aí ele faz a birra, e ele fala pra mãe que ele te odeia, e a mãe fica lá escutando, ó. Igualzinho eu ensinei um pouquinho para vocês aqui. E ela faz isso, ele chora, 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 até que ele fica bem, ó, e ele volta a ficar clarinho, feliz, vai brincar. As crianças amam esse livro, né? Eu queria fazer uma série, mas no fim não rolou. E eu acho que vai rolar um desenho, vai rolar alguma coisa aí, vamos ver. Vai ter coisas novas por aí. Mas, enfim, então é isso, né? Essa é a experiência. E aí as crianças começam a perceber que isso é diferente, que eles são tratados diferentes. E eles começam a retribuir isso pra gente também, é muito lindo, sabe? Eu vejo a minha mais velha, às vezes acolhendo a pequena, acolhendo as amigas. Às vezes eu não tô bem, ela fala, mãe, você vem cá, vem cá. Não é a função dela fazer isso, mas eu vejo. Porque a gente retribui, né? O que é bom pra gente, a gente quer fazer pros outros. Gente, me falei muito, muito. Depois a aula fica muito longa, ninguém quer assistir. Mais alguma dúvida antes de eu me despedir de vocês? Hum? Edriele, tem mais alguma dúvida? Hum? Quer falar alguma coisinha? Bem, então eu vou encerrar aqui, né? Quero agradecer pela participação de vocês, porque se tiver uma pessoa, eu vou dar essa aula, se tiver uma, 100, 1000, eu já dei para 1000, é assim mesmo. Meu comprometimento é de passar para frente essa informação que mudou a minha vida como educadora, e com certeza eu seria uma outra mãe se eu não soubesse nada disso, então eu honro todo esse conhecimento que eu consegui ter, que eu tive acesso, e eu passo ele para frente sempre que eu consigo. E queria reconhecer todas vocês, né? Todos vocês que estão aqui, quem está assistindo aqui agora e quem vai assistir depois gravado, de que a gente tem tanta demanda, né? Nós fazemos tanto. Acho que ninguém fala para a gente sobre 1/10 do que é a parentalidade. Acho que a gente tem um pouco de ideia do custo financeiro que a gente vai ter, o quanto vai ser exaustivo, um pouco, mais ou menos, mas a gente não tem ideia, eu pelo menos não tinha a mínima ideia, de que ser pai, ser mãe é um trabalho emocional, é um trabalho que vai mexer com as nossas emoções, para que a gente possa também cuidar das emoções dos nossos filhos. Então, é um trabalho que desgasta além do que é previsível. E E eu quero reconhecer o trabalho que vocês fazem, cada um de vocês, por estarem aqui essa hora da noite assistindo um vídeo. Vocês podiam estar vendo uma série, fazendo qualquer outra coisa, indo dormir, descansar, mas vocês vieram aprender alguma coisa aqui para ajudar a relação, melhorar a relação com os seus filhos, e isso é muito especial, né? A gente é menos de 5% da população mundial que está ali buscando fazer diferente com os nossos filhos, e é um trabalho importante que vai mudar, né, a vida deles e a vida de quem conviver com eles. Então, eu reconheço cada noite que vocês não dormiram, cada pensamento que vocês têm de preocupação, de estar tudo bem, de vacina e de estar estudando, tarefa, a roupa que está curta, tudo que vocês fazem, que é um trabalho muito exaustivo e que não é reconhecido, né? Ninguém vira para a gente e fala que a gente está fazendo um bom trabalho. E essa é uma das grandes missões que a gente tem no Henny Hand, é de poder olhar para um outro pai, outra mãe e reconhecer tudo isso que ele está fazendo e que ninguém está vendo. Mas a gente sabe, a gente está vendo. Eu vejo todas as noites que vocês não dormiram, não dormem, e o quanto vocês se preocupam e o quanto vocês se esforçam para ser os melhores pais para os seus filhos. E eles são muito sortudos de terem vocês, e eu honro esse seu tempo. Obrigada pela confiança, pelo espaço, pela abertura de conhecer algo novo que possa ajudar a relação de vocês. E contem comigo para o que precisar.
E fiquem no grupo, porque eu estou sempre ali compartilhando conteúdo e ali é garantido que vocês vão sempre saber em primeira mão o que está acontecendo, trazendo conteúdo do inglês para o português para vocês, tá bom? Muito obrigada, tenha uma ótima noite, um bom descanso para todos vocês. Tchau, tchau.